Olá, povo de Deus, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero de todo o meu coração que você possa estar bem no dia de hoje. E também espero de todo o meu coração que você esteja feliz, porque estamos aqui com a palavra de Deus em mãos para aprendermos cada vez mais sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é o foco, é Ele que devemos buscar, é a Ele que devemos conhecer, para que possamos ser libertos dos nossos pecados e um dia viver ao lado dele eternamente, num lugar incrível, maravilhoso, que nós não podemos nem descrever, mas podemos ao menos pensar um pouquinho. Eu fiz um vídeo recentemente sobre como será a nova terra. Se você ainda não viu, vou deixar aqui embaixo no link da descrição. Acompanhe esse vídeo incrível de como vai ser o novo céu e a nova terra. E muito importante, se o Espírito Santo falar com você na mensagem de hoje, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Assim o YouTube passa a divulgar para mais pessoas e mais pessoas são transformadas e mais pessoas conhecem sobre o caráter de Cristo e assim logo ele vai poder voltar para nos buscar, queridos irmãos. Se esse é o seu desejo, assim como é o meu, então faça isso. E a pergunta do título da mensagem de hoje é: por que o pecado entrou no mundo? Por que o pecado entrou na nossa terra? E mais, uma terra que foi criada por Deus perfeita, maravilhosa. Quem não lembra dessa história, lá no início, em Gênesis, eu vou deixar um videozinho curto para você ver as criações magníficas de Deus, que Ele fez com todo o seu amor, com a sua mão poderosa, para que o ser humano pudesse desfrutar de algo incrível, de algo maravilhoso e para todos sempre. Assista aí. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo era perfeito. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou os céus e fez a separação entre águas e águas. E viu Deus que isso era bom. No terceiro dia, Deus criou a vegetação, as flores, as frutas. E viu Deus que isso era bom. No quarto dia, Deus criou os grandes luzeiros para iluminar a terra. Ele criou o sol, a lua e as estrelas, e viu que isso era bom. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os animais domésticos. E para finalizar, Deus criou a sua obra-prima, o ser humano. Em Gênesis 1:31, disse Deus: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse foi o sexto dia. E no sétimo dia Deus abençoou e descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vimos aí, meus queridos e minhas queridas irmãs, a criação magnífica do nosso Deus. Em 7 dias Ele criou esse mundo tão perfeito. E por que Ele criou esse mundo em 7 dias? Sendo que com o poder que Ele tem, Ele poderia ter criado tudo em apenas 1 minuto, em 1 segundo, num só momento. Mas Ele criou em 7 dias, primeiro, para estabelecer a semana. E também para estabelecer o dia e a noite, de 24 horas. Esse Deus, o nosso Deus a quem a gente serve, é muito sábio, queridos irmãos. Que incrível, né? E depois de Ele ter criado tudo perfeito, Ele ainda criou um jardim na região do Éden, onde Ele colocou Adão e Eva, suas primeiras criações. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Olha que incrível essa revelação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele fez esse jardim especificamente para Adão e Eva e depois para os seres humanos que viriam, se caso não tivessem pecado contra Deus. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 10 diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Vejam que incrível, queridos irmãos, esse jardim feito pelas próprias mãos de Deus.
Você já deve ter visto algo bonito na sua vida. Imagine a coisa mais bonita que você já viu na sua vida. Agora pense nesse jardim. Dele saía um rio que regava todo o jardim. Dele fez o Senhor Deus brotar todas as árvores de frutos. Imagina a perfeição que devia ser essas árvores, essas frutas, esse jardim com os animais, com as aves cantando, com os animais vivendo tranquilos, em paz. Nós não conseguimos nem imaginar, mas podemos ter uma ideia, um pouquinho. Que incrível essa criação que Deus fez para o homem. E lá ele colocou Adão e Eva para trabalhar e cultivar. E ali o casal Adão e Eva viveriam tranquilos, em paz, trabalhando não mais com esforço, não mais com fadiga, não mais se cansando, mas trabalhando com prazer, com alegria, com os animais em volta. E dali, depois deles, sairia todo o resto da humanidade, se espalharia pela terra, uma terra perfeita, uma terra incrível, uma terra maravilhosa, sem pecado. E depois que o nosso Deus fez tudo isso para Adão e Eva, ele colocou o casal ali no jardim. E para eles, ele só deu uma advertência. Somente uma coisa eles não poderiam fazer dentro desse jardim. E acompanhe comigo na sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E olha qual foi o pedido que Deus fez para ele. O pedido não, a ordem que Deus deu a esse casal. E diz assim: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Imaginem, queridos irmãos, devia ter milhares de árvores de frutos para eles comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha o que Deus falou para Adão e Eva, o que eles não poderiam fazer para que eles não morressem. Deus disse: de todas as árvores que tem no jardim vocês podem comer livremente, de todas, sem exceção alguma. Mas da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, dela não comereis, porque se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Imagine você agora, Adão e Eva, criados por Deus perfeitos, sem terem pecado em sua vida, sem a sua natureza, a sua carne serem pecaminosos, sem os seus pensamentos serem pecaminosos, com tudo de mais lindo e de mais belo que eles podiam presenciar nas suas vidas, eles tinham ali. E mais, eles tinham a presença de Deus, eles podiam ver Deus face a face, coisa que nós hoje não podemos por causa do pecado. E agora Deus coloca o casal em prova. Somente uma coisa eles não poderiam fazer: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, morreriam. Essa era a prova de obediência que eles tinham que passar, que eles precisavam passar para viverem eternamente nesse lugar maravilhoso, incrível. Mas todos nós, infelizmente, já conhecemos essa história, já sabemos o que aconteceu. Adão e Eva não obedeceram à palavra de Deus, desobedeceram ao mandamento principal de Deus, que não eram para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo do 1 em diante. Olha que texto revelador ao seu e ao meu coração. Acompanhe comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, sagaz quer dizer mais esperta, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: presta atenção agora, queridos irmãos, é certo que não morrereis. Deus disse que eles morreriam. Agora a serpente, o diabo, que usou a serpente como um médium, disse: é certo que se vocês comer, vocês não vão morrer. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o diabo colocou no coração de Eva, queridos irmãos, que se ela e o Adão comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás colocou no coração deles aquilo que ele desejava dentro do seu próprio coração. Lá no céu ele desejou estar num lugar mais alto do que Deus, tomar o trono de Deus, e agora ele passa isso para o primeiro casal formado por Deus.
E vejam por que Eva caiu, queridos irmãos. Por que Eva desobedeceu. No versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela olhou para a árvore e viu: essa árvore é boa para se comer, realmente. Agradável aos olhos. E mais. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e o comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Olha o que Eva cobiçou nesse momento, queridos irmãos. Ela olhou para a árvore e viu que aquela árvore era bela, era incrível. E árvore agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Eva aqui buscou o que ela não precisava buscar, que era ser como Deus. Ela quis ser como Deus. Ela quis conhecer além daquilo que Deus tinha apresentado para eles, que era maravilhoso, que era incrível. Ela quis conhecer o coração de Deus. Ela quis conhecer o bem e o mal. E por causa disso, entrou o pecado no mundo. Por causa da desobediência de Adão e de Eva. Infelizmente, queridos irmãos, Eva nesse momento poderia ter fugido da serpente. Adão, ao que parece a Escritura Sagrada nos dizer, ele não estava ali por perto nesse momento, porque a serpente falou somente com a mulher. Depois que ela comeu, ela deu também a Adão. Eva poderia ter se lembrado das palavras de Deus, que Deus disse: não comam, porque senão vocês vão morrer. Mas Eva preferiu ouvir a voz da serpente, ouvir a voz do diabo. Claro que ela não sabia quem era o diabo naquele momento, que ela não entendia tudo que nós entendemos hoje, mas ela tinha a palavra do Criador. Ela via Deus face a face, e também Adão, que escolheu comer do fruto que Deus falou para não comer. Deus já tinha falado para eles: não comam, porque senão vocês vão morrer. Imagine nós podendo ver Deus face a face, queridos irmãos. Mas Eva preferiu ouvir a voz do diabo e da serpente e querer buscar conhecer algo que estava além da sua inteligência. O coração de Deus. Ela quis buscar mais entendimento, além daquilo que Deus já tinha proporcionado para eles. E isso trouxe a desgraça. E isso trouxe a ruína. E por causa disso, todos os seres humanos passaram a ser pecadores. A desobediência, queridos irmãos, junto com a idolatria, é um dos pecados mais graves dos nossos dias. Foi assim com Adão e Eva. Por causa da desobediência, resultou em morte. Por causa da desobediência do casal, eles foram expulsos do jardim. E também presenciaram a morte do seu filho Abel, que Caim o matou. Caim também foi um grande exemplo de desobediência a Deus, porque Deus pedisse que eles trouxessem uma oferta. E nós vimos, eu fiz um vídeo recentemente sobre Abel e Caim, e essa oferta requeriria o sangue do animal. E Caim levou os frutos da terra, aquilo que lhe agradou e não o que agradava a Deus, desobedecendo a ordem de Deus. E por causa disso ele matou seu irmão, e também por causa disso ele se perdeu. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar também aqui nas telas finais ou aqui no link da descrição a história de Abel e Caim, o primeiro homicídio na Bíblia. E meus queridos e amados irmãos, muitos nos fins dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, vão se perder por causa da desobediência, por desobedecerem o mandamento de Deus, por desobedecerem a palavra de Deus, por desobedecerem aquilo que Deus pede para que eles façam. E não estou aqui falando somente de pessoas do mundo, estou aqui também falando do povo de Deus, porque o povo de Deus sabe da verdade. É ele quem devia estar levando essa mensagem para o mundo. É ele que devia estar se preparando em santidade, em pureza, em uma transformação de vida, em um processo de santificação, em conhecer a Jesus Cristo. Mas o povo de Deus está sendo desobediente, como foi no passado, está também sendo agora. Poucos são do povo de Deus que são obedientes a Deus, que escutam a voz de Deus, assim como escutou Abraão, e que desejam fazer a vontade de Deus. Se nós pararmos para analisarmos, os grandes homens fiéis a Deus, eles eram obedientes. Olhe para a vida de Noé. Olhe para a vida de Abraão.
Olhe para a vida de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, de Daniel, de Paulo. Todos esses, o que eles tinham em comum? Eram pessoas pecadoras, mas eram obedientes a tudo que Deus mandava. Se Deus mandasse, eles faziam. Olha Davi. O que Deus falava, eles faziam. Não importava o que fosse, eles eram obedientes a Deus. A desobediência trouxe o pecado para o mundo. Trouxe a morte, trouxe a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão. E tudo que não presta, tudo que é imoral. E a desobediência vai fazer com que os filhos de Deus pereçam nesse mundo. Não vão para o céu ao encontro com Jesus Cristo. Vão ficar para trás. Não vão herdar a salvação por causa da desobediência a Deus. Queridos irmãos, precisamos ser obedientes. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Acompanhe comigo na sua Bíblia esse texto forte, revelador, não é de mim, mas sim da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você e a mim, que se dizemos que somos povo de Deus. Acompanhe comigo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Presta atenção agora. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Veja no 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Olha, queridos irmãos, que texto poderoso, forte, esclarecedor, que nos chama a atenção, queridos irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar a Deus. Nesse contexto aqui nos conta a história de Samuel quando foi até o rei Saul. Rei Saul desobedeceu ao mandato de Deus. Deus disse que era para matar todos os amalequitas e também todos os animais. Mas Saul desobedeceu à ordem de Deus, deixando vivo alguns animais. E não obedeceu completamente ao que Deus mandou, e Deus sabe de todas as coisas. E o rei Saul falou para Samuel: nós deixamos vivo alguns animais para sacrificar ao teu Deus. E aí então Samuel diz a Saul: o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Deus mandou matar os animais, Deus não pediu sacrifício. E compara aqui o pecado de desobediência à rebelião. E a rebelião é comparado à feitiçaria e à idolatria. Vejam o quão perigoso é nós desobedecermos a palavra de Deus, desobedecermos o mandado de Deus. A desobediência causa a morte e a destruição. Saul aqui desobedeceu a Deus e deixou de ser rei de Israel. Adão e Eva desobedeceram a Deus e saíram do jardim do Éden. Entrou o pecado no mundo, a morte, a tristeza, a destruição. E nós, no fim dos tempos, o povo de Deus, se desobedecermos à palavra de Deus, não vamos herdar a salvação. Vamos perecer junto com os pecadores dessa terra. Qual é a sua escolha na noite de hoje, meu querido e minha querida irmã? Eu trago essas mensagens aqui porque eu vejo na Bíblia Sagrada que o povo de Deus, eles eram fiéis. Principalmente os antigos. Eles eram fiéis a Deus, eles eram obedientes a Deus. Tudo que Deus mandava, eles faziam. E você acha que Deus não quer isso para a sua igreja hoje, para o seu povo hoje? Não é porque Deus não se levanta para destruir as pessoas que Deus não quer a obediência. Um dia, quando Ele voltar, Ele vai nos julgar por não termos feito o que Ele nos pede na sua palavra. Devemos ser obedientes hoje, devemos agir com reverência hoje, porque esse Deus é santo, esse Deus é puro, e o que Ele pedia no passado é o mesmo que Ele pede hoje. Esse Deus não muda. Queridos irmãos, logo Jesus vai voltar. Não é o seu desejo estar e viver eternamente ao lado de Cristo Jesus? Jesus obedeceu em tudo o que o Pai dele mandou. Ele mesmo disse: não faço o que eu quero, mas faço a vontade do Pai. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, obedeceu ao Pai, você acha que nós não precisamos também obedecer?
E nós obedecemos porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele nos quer salvar. E Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos nada, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Eu quero obedecer a Deus, queridos irmãos, porque Ele já fez tudo na minha vida. Primeiro, Ele me salvou, vindo morrer nessa terra. Imagina um Deus, o Pai, enviando o seu Filho para morrer por nós. Imagine você enviando o seu Filho para morrer por outras pessoas. Deus é muito bom, queridos irmãos. Eu quero obedecer a Deus porque Ele já me libertou das drogas e por tudo que Ele já fez na minha vida. E tenho certeza que Ele faz também na sua vida. Esse é o motivo que nós devemos obedecer. Esse é o motivo que nós devemos seguir a Jesus Cristo. Querer conhecer a Jesus, porque é somente Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E não vamos chegar ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. Ele é o pastor que ama as suas ovelhas. Se o seu desejo é ser obediente, se o seu desejo é estar com Jesus um dia no céu, nós vamos orar agora juntos. E Deus vai atender a nossa oração, porque Ele quer isso para nós. Ele quer que busquemos santidade, pureza, o Espírito Santo, estejamos prontos e preparados para o encontro com Ele quando Ele voltar. E não falta muito, falta pouco, queridos irmãos. E aí nós vamos viver novamente nesse lugar que Ele projetou lá no início para Adão e Eva. Vamos viver num lugar maravilhoso, incrível, ao lado de Jesus Cristo. Vamos poder ver Ele de novo, novamente, face a face, porque não vai existir mais pecado, não vai existir mais morte. Esse é o seu desejo? Se sim, vamos orar agora. Eu sei que sim. Querido Deus, Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa mensagem incrível aqui, Pai, sobre por que o pecado entrou na terra. E vimos que foi por causa da desobediência, Pai. A desobediência é um dos pecados mais graves de hoje em dia, comparado à rebelião. E comparado à rebelião é comparado à feitiçaria e idolatria, Pai. Sabemos que Tu é o único Deus, não devemos idolatrar a nada nesse mundo. Só Tu é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso, querido Deus, eu venho clamar para mim e os irmãos que estão aqui comigo, que o Senhor arranque de nosso coração a desobediência, que o Senhor nos torne pessoas obedientes, como foi Noé, como foi Enoque, como foi Moisés, como foi Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Daniel, Ezequiel, Isaías e vários outros, Pai. Paulo, Pedro e os discípulos, quando se converteram a Ti, foram obedientes ao Teu mandato. Eles faziam tudo o que o Senhor mandava. Se tivesse que morrer, eles iam para a morte. E é isso que o Senhor deseja de nós, que sejamos obedientes. Para isso precisamos Te conhecer, entender qual é a Tua vontade e temos a Tua palavra para isso também. Por favor, Senhor, seja conosco, nos prepare para estar morando eternamente contigo num lugar maravilhoso, que um dia o Senhor foi para o céu para fazer moradas para nós, o Senhor disse, e já fez com certeza. E um dia vamos estar morando contigo nesse lugar maravilhoso. Que esse seja o desejo do nosso coração. Acorda o teu povo, desperta o teu povo, reaviva o teu povo, restaura a vida do teu povo. Que o teu povo não esteja mais dormindo, não ame mais esse mundo. Que o teu povo queira estudar a Bíblia, que o teu povo se arrependa dos seus pecados, se converta a Ti, antes que seja tarde demais, Pai. Esse é o meu pedido, é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Comente e compartilhe também esses vídeos. Também considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro, você apoia essa obra, nos ajuda a levar essa obra adiante. Eu, queridos irmãos, eu quero agora começar a comprar livros para poder distribuir para pessoas que não têm contato com Jesus Cristo, que não têm acesso à Bíblia, ou que não gostam de estudar a Bíblia, e talvez um livro da Palavra de Deus, principalmente sobre Jesus Cristo, faz com que elas possam ler e conheçam a Jesus de outras maneiras que elas não conheciam através da Bíblia. E você sendo um apoiador dessa obra, nós vamos conseguir ajudar todas essas pessoas. Considere, ore a Deus e veja o que Ele fala a você. Também aqui no primeiro link da descrição eu vou deixar um e-book, 720 receitas, 0 açúcar e 0 glúten, para você que quer parar um pouco de comer doce
e cuidar da sua saúde, que é o templo onde o Espírito Santo habita. Então, queridos irmãos, uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.